Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o David Rocha falando, trazendo aqui mais uma dica muito boa, muito interessante para quem desenvolve, principalmente formulários, né? Eu me deparei com a seguinte situação, né? Precisar fazer uma verificação. E como que você faz uma verificação simplesmente quando o usuário sai do input, né? Quando ele sai ali do campo, você já fazer uma verificação se esse CPF já existe, se o e-mail já existe, se o celular já existe. Então você pode fazer várias verificações aqui com essa dica que eu vou te dar hoje, tá? Então fica comigo até o final, vai ficar um pouquinho extenso esse vídeo, porque eu vou ensinar passo a passo mesmo como é que funciona e como que eu fiz essas verificações aqui no formulário, tá? Bom, mas vamos lá. Primeiramente, eu tinha uma necessidade aqui, né? Estou fazendo um formulário e esse formulário ele não podia repetir o CPF, né? E também não podia repetir o e-mail, obviamente, porque ele é um usuário, né? E o Bubble não permite que se tenha o mesmo e-mail duas vezes, né? E por último o celular, por quê? Porque a gente vai usar muito SMS para comunicação e o WhatsApp também, né? Então havia essa necessidade aqui. Então como fazer para você fazer uma verificação dessa forma aqui? Eu vou colocar aqui um CPF, obviamente que é um CPF fake, né? Olha lá, esse CPF já está cadastrado. Eu simplesmente saí do campo e ele já me mostra uma pop-up, tá? Eu vou colocar aqui um e-mail, que é o e-mail que eu uso, né? Quando eu dou o tab, vou para a próxima, olha lá, ele já verificou e me retornou uma outra pop-up informando que esse e-mail já está cadastrado, obviamente, e tem ali fazer login, resetar senha, que é alguns comandos que a pessoa pode ter aqui, né? E ele já limpa o campo também, né? Então já tem que limpar, porque se já existe, não pode repetir, né? E por fim, o celular. Então eu fiz três verificações aqui, ó, simplesmente saindo do input. Olha que bacana que ficou isso aqui. Aí aqui tem uma outra rotina, né, que é enviar uma nova senha, mas aí já é um outro assunto, tá? Vamos lá, como que eu fiz isso daqui? Primeiramente, você vai precisar aqui fazer três pop-ups. No meu caso eu tinha três verificações, então foram três pop-ups, né? Eu fiz com pop-up, você pode fazer com grupo flutuante, você pode fazer com grupo escondido, você faz do jeito que você quiser. Eu preferi fazer em pop-up até pela questão do layout, né? Botei um degradê no pop-up aqui para ficar, né, bem chamativo, né, com as cores da empresa. Então eu fiz com pop-up, tá? Então você vai fazer três pop-ups. Essa é a primeira situação, tá? Tá aqui, ok? Fez as três pop-ups, uma para celular, uma para e-mail e outra para CPF. Ótimo. Então vamos para o formulário principal. Qual é o formulário principal? Aí aqui está a página do Index, né? Como o meu formulário está aqui, ele está num grupo escondido que fica aqui dentro, né? Olha lá. Aí eu acabei escondendo aqui, ó, grupo cadastro do agente, tá? Então ele só abre depois que eu clico nesse botão aqui, né? Solicitar cadastro, ele abre esse formulário aqui, tá? Cria um custom state aqui, algumas coisinhas aqui, isso aqui é mais visual mesmo, né? Mas vamos lá. Como é que eu fiz isso aqui? O primeiro campo que nós vamos verificar é o CPF, tá? Então CPF. Nós vamos ter um campo CPF dentro do banco de dados, então a gente precisa ter esse campo lá, né? Ok? Então o campo de dados está aqui, o CPF, né? Ele é do tipo texto, tá? Por que tipo texto? Se você colocar número, ele vai cortar o zero, tá? Ele vai cortar o zero a hora que você salvar. Então sempre salva como texto, CPF, tá? Número também, de telefone eu sempre salvo como texto também, tá? Então para fazer as verificações é melhor você salvar assim. Outra coisa é você formatar isso daqui, né? Então, o CPF ele tem que ser formatado e eu uso esse plugin aqui, que é um plugin gratuito, que é o Inputs Brasil, tá? Ele está em algum lugar aqui da página, mas ele é muito simples de usar. Você vai colocar ele dentro da página, eu geralmente coloco dentro do próprio formulário, e aí você vai colocar aqui a informação, vai validar, aliás, formatar tal coisa, sei lá, né? Ele já vem com algumas funções aqui já pré-cadastradas, né? Data, CEP e tal. Então vamos dizer que você queira validar um CPF, você vai usar essa opção CPF, né? Só que aqui você vai ter que usar um elemento HTML para poder identificar ele. Então aqui no meu caso, o CPF, olha lá, eu salvei ele como input CPF, né? Aí aqui dentro do formatador você vai ter que informar aqui, ó, input CPF, tá? Você vai ter que informar aquela atribuição lá, tá? Senão ele não vai saber que campo que ele precisa formatar. Então essa é a primeira coisa que você deve fazer. Vou deletar porque eu já tenho, né?
Então já fiz isso, então não precisa. Porque senão ele não vai vir com a máscara, né? Que máscara? Essa máscara aqui, ó. Já vem, né, formatadinho como CPF ou como CNPJ, você pode fazer com CNPJ também, tá? Então vamos lá. Como é que eu fiz isso aqui então? Aqui no campo input, né, no input do CPF, coloquei aqui, ele não pode estar vazio, né? Para quê? Para que ele não deixe submeter o formulário sem ele preencher esses dados, né? Número máximo de caracteres, eu até joguei 50 aqui para deixar mais limitado, né, o número de informações. E vamos para o workflow. Na hora que ele clica em cadastrar, o que ele vai fazer? Primeira coisa, vamos fazer aqui um cadastro, né, desse usuário. Só que antes de chegar nesse ponto aqui, eu já fiz as verificações, criei uma pastinha, verificar se já existe o campo, né? Nós estamos falando do CPF, então está aqui o workflow, tá? Então, quando o input CPF for trocado, ou seja, ele estava zero, né? Não tinha nada no input. Então, quando ele foi trocado, quando alguém preencheu alguma coisa, estava desse jeito e ele ficou assim, o que é para fazer? Aí vem a verificação, faz a verificação, né? Aí nesse caso aqui ele deixou passar, ó. Por quê? Porque esse CPF não existe. Tá? Então, se a informação que ele retornou for zero, aí ele não mostra pop-up. Opa, verificou lá, esse CPF já existe, então mostra pop-up. Então, essa verificação você faz aqui no workflow, ok? Qual que é a verificação que eu tenho que fazer? Aqui é o seguinte, faça uma busca por todos os usuários, né? Onde o CPF é este próprio input, ok? O valor do próprio input. Lembrando que ele já está formatado e no banco está salvo como formatado também, tá? Porque se ele tiver um ponto lá no banco e no teu input não tiver esse ponto, ele vai passar reto, entendeu? Então tem que estar bem certinho. Então vai lá, faz essa pesquisa, ok? E aí faz um count, ou seja, você vai fazer uma contagem de quantos itens virão dessa busca. Obviamente virá só um, né? Então, ou virar 1 ou virar 0, tá? Então, nesse caso aqui, olha lá, is. Então, quando a contagem dessa busca for, aí o is quer dizer for, né? Então, quando a contagem for 1, aí você executa esse workflow aqui. Se ela não existir, vai dar 0. Então, aí ele passa reto, entendeu? Então, ele verifica, não aconteceu. Beleza, então vamos lá, fiz a verificação. O resultado foi 1. O que ele vai fazer? Ele vai mostrar a pop-up CPF já cadastrado. Simples assim, faço essa jogadinha aqui. Só que além de mostrar o pop-up, eu também faço uma limpeza deste input. E eu também faço uns 7 focos no input. Tá? O que é o 7 focos? Isso aqui é para melhorar a usabilidade, né? Vamos ver na prática como é que fica? Então aqui é muito simples. O cliente ele vai clicar aqui na página, né? Só um pouquinho que está lento, aí. E aí ele vai digitar aqui. Eu vou digitar um CPF qualquer e agora ele vai verificar como o resultado vai dar 0, ele vai deixar eu passar. Olha lá, fez verificação. Ele corre uma barrinha aqui, não sei se você conseguiu enxergar, deixou passar. Agora eu vou fazer a nova verificação de novo, ou seja, eu troquei os dados do input. Troquei os dados do input, ele vai de novo correr aquela... Opa, olha lá, viu? Passou a barrinha verificou e aí automaticamente ele já mostra aqui, ó, esse CPF já está cadastrado. Então ele não deixa o cara cadastrar de novo. E ele já limpa o campo. Ele vai ter que digitar de novo e já volta os 7 focos. 7 focos é isso, é voltar piscando. Se eu for digitar de novo, ele já estará no campo que eu quero, tá? Então isso é muito bom para o cliente navegar bem, né? Isso é bem bacana, tá? Mas voltando aqui, então faça essa verificação. A verificação é a mesma para todos os campos, né? Você só vai mudar as condicionais, né? Então quando eu for aqui em senha, não, e-mail, né? Quando eu for aqui em e-mail, o que vai acontecer? Eu vou puxar essa verificação. Ó. Quando este input e-mail for trocado, como é que eu chego nesse workflow, David? Eu estava me esquecendo de dizer para você. Mas é assim, ó, você clica aqui, aí você tem 3 opções, ó. Quando o usuário está logado, quando o usuário não está logado, quando essa página está carregada, quando você faz uma verificação a cada 5 segundos, 10 segundos, 30 segundos, 180 segundos, você pode fazer uma verificação. Então, aqui que você começa a fazer essas verificações, tá?
Então, eu usei o quê? Como a gente estava falando com o input, a gente está trabalhando com o input, ele é um elemento. E o input ele vai estar aqui, ó, na segunda opção. Ó. Quando o input, o valor de um input for trocado, alterado, entendeu? Foi essa função que eu usei. Quando o input CPF for trocado, aí você faz isso daqui. Aí você cria essa rotina aqui. Então é aqui que você encontra Elements, Input, Value, Exchange, ok? Então vamos lá. Você tem outras opções aqui, depois você dá uma navegada aqui e vê como é que é. Essa Pages Loaded, isso aqui é bem interessante, ó. Por quê? Porque quando uma página é carregada, você pode criar coisas aqui. Isso, claro, não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui, mas enfim, eu gosto muito de usar isso aqui para verificar se o usuário está logado, por exemplo. Então, se é uma página que a pessoa tem que estar logada, quando essa página for carregada, faz uma verificação. Aí aqui você verifica se ele está logado ou não, né? Aí ela vai ser carregada, beleza. Daí você usa aqui as opções, tem navegação, né? Aí você usa aqui, ó, somente quando o usuário, né, current user, não estiver logado, não estiver vazio, tal. Tem uma série de informações aqui, ó. Olha lá, is not, olha lá, aí, a não logada é essa função aqui, ó, não estiver logado. Então, quando o usuário não estiver logado, ele acessar essa página e não está logado, faz o quê? Manda para a página X, Y, Z, né? Qualquer uma página de acesso restrito você pode colocar, aí o Bubble vai mandar ele para uma página de acesso restrito, tá? Então essa é outra dica que eu uso aqui, que eu vou colocar para você, que é bem bacana. Mas voltando aqui ao assunto, né? Então você vai fazer a mesma coisa aqui no e-mail, né? Clicou aqui, quando o input e-mail for alterado, aí nós vamos fazer uma busca dentro da tabela usuários, onde o e-mail é o e-mail do input. E se ele existir, vai voltar 1. Se ele não existir, vai voltar 0. Então, se ele vai voltar 0, ele passa reto, né? Se ele voltar 1, aí ele vai fazer o que? Mostrar o e-mail, a pop-up e-mail já cadastrado. Vai também zerar os inputs e focar de novo. Ó, aqui tem até um errinho, ó. Ele tem que fazer o input no e-mail, ó. Olha só. Né? Então, ele vai voltar focado no input e-mail. Tá? Eu até vou verificar se os outros estão assim também. Aqui, ó, set focos no input está certo, tá? Aqui também, é isso aí, input CPF, show de bola. Então é assim que a gente faz essa verificação. Para quê? Para evitar que o cliente grave informação repetida, tá? O e-mail não vai repetir, o Bubble não deixa, tá? Mas é importante que eu acredito assim, que antes de você tentar gravar um e-mail, é melhor você já informar antes mesmo de clicar no botão cadastrar, entendeu? Eu acho que ficou bem legal essa dinâmica aqui. Mas, por exemplo, CPF, se você não verificar, ele vai deixar eu cadastrar de novo. Ele vai cadastrar 10 vezes o CPF. Na hora que você for fazer uma busca pelo usuário que tem o CPF tal, vai voltar 10 usuários. Isso não vai dar certo. Isso vai deixar o teu sistema todo bagunçado. Tu imagina 10 usuários fazendo cadastros lá. Os registros estarão tudo diferentes, né? Mas assim, eu acho que se é para bloquear o CPF, tu já tem que deixar fazer só um registro, tá? Isso é muito comum nos sistemas, ok? Então essa é a dica que eu queria passar para vocês aqui. Espero que tenham gostado. Eu acho muito interessante essa dinâmica aqui, né? Façam aí nos sistemas de vocês. Se tiverem dúvida, né, podem comentar aqui embaixo no vídeo, né? E qualquer coisa, estamos aí, tá? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima dica. Tchau, tchau.